Olá, minha gente do Facebook, muito boa noite. Hoje, sábado, 27 de março de 2021, nós estamos fazendo essa live pré-jogo, né? O Flamengo daqui a pouquinho joga pelo Campeonato Carioca contra o Boa Vista, às 21h05. Nós resolvemos fazer uma live aqui com amigos flamenguistas. A gente tem um grupo de WhatsApp, Resenha Rubro-Negra, e a gente está sempre debatendo coisas do Flamengo, assuntos do Flamengo, né, desde o ano passado, este ano, assuntos que a gente está trazendo aqui para a live também, para que a gente possa interagir com os amigos que acompanham aí no meu Facebook. Você que está acompanhando, se quiser fazer alguma pergunta, se quiser mandar uma mensagem, fique à vontade, nós teremos o maior prazer em estar fazendo esse feedback com você. Um dos meus parceiros, né, melhores do Brasil aqui comigo nessa live, é o meu amigo Vili Ribeiro. Ele é lá do Rio de Janeiro, está mais perto do Mengão, acompanha mais, só que com essa pandemia, né, Vili? A saudade está muito grande aí do Maracanã. Boa noite, seja bem-vindo aí à nossa live aqui no meu Facebook. Grande mestre Carloto, boa noite aos nossos ouvintes aí através do Facebook, né? Para a gente, primeiramente, quero agradecer a você, obrigado aí pela oportunidade, que para a gente é sempre um prazer, né? Ter um tempo para falar da nossa paixão, né? Nossa maior paixão, que é o nosso Flamengo, né? E rapaz, e lá já vamos quase mais de um ano já, né? Afastado do nosso Flamengo. Eu tive a oportunidade de estar no último jogo, né? Que foi com torcida, foi na Libertadores, ganhamos de 3-0, se eu não me engano, foi contra na fase de grupo, 3-0. Né, eu tive a oportunidade de estar e de lá para cá não imaginava que íamos passar por essa turbulência aí que estamos passando, né? E realmente a saudade é grande, mas vamos matando a saudade da maneira que dá aí, né? É verdade, é verdade. Agora imagine a gente aqui no Nordeste, né, que só consegue ver pela televisão. Muitos aqui não têm essa sensação, essa emoção de estar no Maracanã sempre acompanhando o Flamengo. Nós estamos esperando aqui outro colega também flamenguista, o Leimir, que é aí do Rio de Janeiro também, carioca da Gema, outro flamenguista que conhece muito do Flamengo, bem antes mesmo, né, da época do Zico, até antes do Zico, e ele também daqui a pouquinho vai enriquecer aqui o nosso bate-papo sobre os assuntos do Flamengo. Ô, Vili, me diz uma coisa, como é que está aí o Rio de Janeiro nesse momento? Não está tendo jogos, né, na capital, os clubes estão sendo obrigados a jogar aí no interior do estado, né? Uma determinação aí foi da prefeitura, do governo do estado. Como é que você pode informar alguma coisa aí para os amigos da live? Então, essa foi a determinação aqui da prefeitura, né? Foi um decreto municipal, né? A princípio, né? O prefeito ele determinou 10 dias chamado lockdown, então suspendeu todos os eventos esportivos, né? Teve uma série de restrições. Só que, posteriormente, o governo do estado ele aderiu, né, de uma forma única, ele era contra, aderiu de uma forma única, só que o lockdown do governo, é complicado falar disso, né? Foi uma forma branda, né? Não está sendo como o da prefeitura aqui para o Rio, e o prefeito de Niterói também, que é um município nosso, aderiu também. Ou seja, então, em alguns pontos, alguns movimentos, comércios, né, em si, estão totalmente fechados, como praia aqui no Rio, questão de shopping, só que em outros municípios o governo ele liberou algumas situações, como o futebol. O futebol está liberado, teve em Volta Redonda, né, Bacaxá também, onde vai ser o jogo, está sendo liberado. Só que a preocupação é o seguinte, a preocupação é com relação ao estado do gramado, né? O campo do Boa Vista, né, lá em Bacaxá, cerca de 170 quilômetros mais ou menos aqui do Rio. O campo do Boa Vista está acanhado, é no interior aqui do estado, e nós tivemos o jogo ontem do Fluminense, de dia, né? Foi ontem, né? Do Fluminense, e teve do Corinthians também, que jogou muito ruim, né? Então, assim, a preocupação realmente vai ser com o estado do gramado. É verdade. E torcer para que não machuque ninguém, né? Porque, de repente, pode ser que algum jogador possa sofrer aí alguma contusão. Olha só,
Quem está aqui acompanhando a gente tem o meu amigo Jair Soares, aqui pelo Facebook. Nos Estados Unidos, rapaz, o nosso Jordan. Olha o que o Jordan está falando aí, ó. Aparecendo aí na nossa live. Carlotão da Massa. Você tinha que estar aqui, viu, Jordan? Batendo esse papo com a gente, rapaz. Estamos te aguardando. Você é um flamenguista bastante participativo aí nos grupos. A gente sente saudade do seu feedback. Precisa vir aqui também na nossa live para falar do nosso Flamengo. Grande abraço. Jordan Mendes, aí nos Estados Unidos. Será se é fraco, homem? Outro que também está acompanhando a gente aqui, Vili, é o Antônio Damasceno. Quando fala no Damasceno, estamos aqui, MDB. Quando fala do Damasceno, o que você lembra, Vili? Aquele áudio lá do Egon. Oi? Desculpa. O áudio do Egon lá com o Damasceno. Damasceno tem que ter eficiência. É eficiência, Damasceno. Grande Damasceno. Um abraço. Rapaziada boa, participa com a gente lá do grupo, né? Tudo flamenguista, de coração roxo. Chamar essa galera para participar conosco aqui, Carlota, também. Vou mandar aqui o link para o Jordan. O Jordan vai participar com a gente também, vai nos dar aqui o prazer da sua participação, né? Jordan, mas pelo amor de Deus, não vai aparecer lavando louça, né? Participação internacional, né, Carlota? Da última vez que o Jordan participou com a gente, ele estava lavando louça lá, né? Mas a gente muito boa, grande Jordan. Deixa eu ver quem está mais aqui. O Jordan pediu, estou mandando aqui para ele. Silvano, o grande Silvano, é isso aí, melhor do Brasil. Silvano é outro flamenguista que mora aqui em Imperatriz também, já mexeu com futebol, a gente também acompanha sempre o grande Flamengo. E o Guri, rapaz, o que Guri está falando aqui? Guri aqui é empresário de show, meu amigo Guri, melhor comentarista do Brasil, que é isso, rapaz, aí você me mata desse jeito, né? Grande Guri, torcedor do Flamengo também aqui de Imperatriz, é o homem dos shows aqui da cidade, também está na Fundação Cultural do município, a gente deseja muita sorte aí a ele, tem muita competência, é uma pessoa que vai fazer o município crescer nessa área da cultura. Então, um grande abraço, viu, Guri? Obrigado aí pela sintonia no nosso WhatsApp. Ô Vili, com relação a esse campeonato carioca aí, rapaz, eu estava olhando há pouco aqui no regulamento. Esse ano deu uma mudada, né? Eu não sei nem para que estão fazendo aí Taça Rio, porque Taça Rio não vai valer nada, né? O cara é campeão da Taça Rio, não vai para a final do Campeonato Carioca. Esse ano mudou. Você sabe como é que está aí o regulamento do Campeonato Carioca, Vitor? Então, Carloto, como nós tínhamos falado anteriormente, né? O Carioca, ele teve que se adequar, todos os estaduais, né, teve que se adequar a esse momento que nós estamos vivendo aí, né? Ou seja, terminamos agora a temporada 2020, já em 21, né? E estamos iniciando agora a temporada 21, 2-3 semanas depois, né? Ou uma semana depois, para muitos clubes. E já estamos emendando aí Copa do Brasil, daqui a pouco vai vir Libertadores e Brasileiro. Então, o Carioca desse ano ele vai ser em turno único, né? Vai ser turno único. O primeiro, o Carioca nosso aqui, até para o Campeonato Carioca, até mesmo para o Carioca aqui da cidade, ele sempre foi muito complicado para entender, né? Então, desse ano, pelo que eu tive vendo e estudando, vai ser turno único. O primeiro colocado ele vai ser considerado campeão, né? E os segundo, terceiro, isso. E o segundo, terceiro e quarto vão disputar a semifinal, né? Ou seja, vamos ter os 4 primeiros. O primeiro, ele já vai ser considerado campeão da Taça Guanabara, e os segundo, terceiro e quarto vão disputar uma semifinal, né? Em jogos de ida e volta. Os vencedores dessa semifinal, ele vai disputar a final, né? Em 2 jogos. Né? Então, por incrível que pareça... pois não. Não, vou colocar aqui mais 2 amigos nossos que estão chegando agora. Tá aí Jordan Mendes, direto dos Estados Unidos da América, né? Deixa eu ver aqui uma posição melhor aqui. Essa não. Deixa eu ver aqui se essa aqui fica melhor.
Essa aqui estou com 2. Tem um gringo aí? Aê, agora sim. Todo mundo aqui na janela. Tem gringo na área, Leimi. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tranquilo? A gente está vendo aqui, ó. Vou te falar. O mais inteligente de todos dessa live é aquele ali. Esse aqui tá no colo aqui, ó. Cortou. Isso aí mesmo. Tá, então, Carloto, manda aí, que eu tô seguindo. Tô seguindo aqui. Tá picotando o teu áudio aí, viu, Leimi? Mas eu acho que o mais inteligente que você quis falar é esse novo flamenguista aí que está no colo do Jordan, né? Apresenta ele aí para nós aí, Jordan. Um abraço, galera. Primeira mão. Aqui é meu filhão, Joshua. E minha esposa até trouxe agora. Vai rolando o programa aí que eu vou colocar ele numa bolsinha para mim ficar mais fácil. Calma aí. Tá aprendendo, ele ainda é aprendiz de papai, né? Ainda está acostumando. Leimi, eu estava falando aqui com o Vili sobre o Campeonato Carioca, né? Este ano a fórmula é diferente da do ano passado. Se a do ano passado já era complicada, a desse ano, você sabe traduzir aí para nós, se bate aí com a informação que o Vili passou antes de você entrar, como é que é essa fórmula do Campeonato Carioca 2021, Leimi? Picotou muito. Estão falando sobre o Carioca. Eu acho Leimi, que é bom você dar uma desconectada e conecta de novo, Leimi. Eu acho que tua internet está oscilando, tanto para você ouvir a gente quanto para falar, tá? Deixa eu dar uma desconectada. Eu vou sair e voltar daqui a pouco. Você está me ouvindo bem, Vili? Isso. Estou te ouvindo bem, perfeito. Pois é, eu acho que a internet do Leimi é que está com problema lá, está picotando, isso não é nenhuma novidade no Brasil, né? A internet no Brasil é muito boa. Vili, só para voltar aqui à questão do Carioca, eu estava dando uma olhada aqui no regulamento, o que eu entendi aqui desse Campeonato Carioca deste ano? São 12 equipes participando, né? Cada equipe vai fazer 11 jogos, ele não pode jogar contra ele mesmo, é claro. E ao final desses 11 jogos, o primeiro colocado é o campeão da Taça Guanabara. Até aí tá certo, né? Isso aí. O primeiro colocado é o campeão da Taça Guanabara. Aí, para as semifinais do campeonato, esse ano não tem, quer dizer, tem o segundo turno Taça Rio, mas que não serve para a decisão do Campeonato Carioca. Vai ser lá um segundo turno à parte. Para o quinto, sexto, sétimo e oitavo. Né? Mas que esses clubes não vão para as semifinais e nem para a final do Campeonato Carioca. Eles vão apenas decidir quem é o campeão da Taça Rio. E aí o primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado vão para as semifinais do Campeonato Carioca, jogando o primeiro com o quarto, o segundo com o terceiro, sendo que o primeiro e o segundo leva aí uma vantagem do mando de campo. E os dois classificados fazem a final do Campeonato Carioca. Bateu? É isso aí? É isso. E foi como eu falei, né? Por incrível que pareça, essa fórmula foi a fórmula mais simples carioca dos últimos anos, né? Uhum. Então, não tem muito mistério, né? A fórmula mais simples e curta, devido à adequação que tivemos que fazer aí devido ao calendário. Mas bate sim, Carloto, perfeito. É isso aí. Ô, Jorge, e aí, Jorge, como é que tá aí o nosso novo flamenguista? E aí, gente, um forte abraço a todos. Tomou até um susto, tadinho. Só um forte abraço a todos. Esse aqui é meu filhão, Joshua. Hoje está fazendo um mês de vida. A gente esteve aqui comemorando à tarde. Foi uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande para a gente. Mas, falando de Flamengo, ele nasceu 4 dias depois do título de octacampeão, né? E, 4 dias ele nasceu? 4 dias depois do título. 4 dias. E falando do Flamengo, mais especificamente do Campeonato Carioca, o campeonato que ele disputa, o Carloto, o Campeonato Carioca, para mim, hoje, cara, ele é um subcampeonato. Ele não tem peso de um campeonato brasileiro, igual foi o tricampeonato do Flamengo, né? Em cima do Botafogo, 7, 8, 9. Para mim foi o último grande tricampeonato que a gente pôde comemorar bastante, né? Porque naquela época os times eram bons, aquele time do Botafogo de 2007, cara, era muito forte, cara. Você tinha
o Dodô no ataque, o Lúcio Flávio, o Zé Roberto, o Jorge Henrique tinha chegado, o Túlio, né? O goleiro do Botafogo era bom, o Juninho, zagueiros, laterais. O time do Botafogo era um timaço. Eu lembro que o Cuca, até o PVC, né, Paulo Vinícius Coelho, falava que o time do Botafogo era aquele carrossel. Então, quando a gente ganhava daquele time, pô, cara, era uma alegria demais pra gente. Era muito bom, porque a gente sabia que a gente competia com um time grande, igual nós éramos. Hoje, a gente jogou contra o Botafogo agora, nessa semana. Cara, infelizmente, os times são muito fracos. Esse time do Botafogo, se ele subir, cara, pra Série A, é um milagre. É um milagre, aquele time é muito fraco. Os times do Campeonato Carioca, eles estão com dificuldade de ganhar do time B do Flamengo, cara. Uma mescla do Flamengo da base com o time reserva. Entende? Estão tomando gol do terceiro atacante reserva do Flamengo. Então, o nível técnico é muito baixo. Eu acho que no futebol brasileiro, os times perderam a oportunidade de adequar o calendário, né? Adequar o calendário ao calendário europeu, começando no meio do ano e terminando um pouco antes do final dos primeiros semestres do ano pro seguinte. E, a minha opinião, acho que o Campeonato Carioca, ele tinha que... Esse ano já está um pouquinho melhor, né? Porque diminuíram um pouco as datas, só que deveria diminuir mais. Colocar os times pequenos para jogar, tentar vender para uma TV dessa daí, eu não sei, Sport TV, Band Esportes, entende? Fechar um patrocínio com eles para venda de direitos somente dos times pequenos ali e os times grandes entrar na fase decisiva. Porque, cara, é difícil a gente ver esses jogos, dá calo no olho, cara. E eu, embora não esteja no Rio de Janeiro, já estou morando aqui fora, vão fazer 5 anos, eu vejo pelos que os amigos falam, pô, a galera perdeu o tesão, cara, de ver. Perdeu o tesão. Eu espero que pelo menos nas semifinais, né, volte a ter aquela alegria de assistir o Campeonato Carioca, que é aquele campeonato charmoso, a qual eu torci demais, aquele gol do Pescovic em cima do Vasco aos 43 do segundo tempo. Cara, aquilo dali para mim foi como um título do Campeonato Brasileiro. Igual tem muito torcedor que não entende, né? Porque o flamenguista comemora tanto aquele tricampeonato, porque o time do Vasco era muito forte e para mim valia como um título brasileiro, cara. Essa é a realidade. E então eu espero que os times melhorem. Vocês concordam que hoje o Campeonato Carioca perdeu aquela alcunha de o campeonato mais charmoso do Brasil? Charmoso eu acho que não. Rapidinho, Vili. Charmoso eu acho que não, porque para mim o Campeonato Carioca continua sendo charmoso porque envolve a cidade maravilhosa. Porém, ele não é o campeonato mais forte, longe disso. Sim, Vili. Então, para termos uma ideia aqui, né, eu concordo com o que o Jordan falou aí, né? Até vou além. Todos os estaduais, né, o que o Rio de Janeiro está passando, com certeza São Paulo está passando também, Minas e Rio Grande do Sul. Imagine a monotonia. Nós aqui nós somos Vasco, Flamengo, né, Botafogo e Fluminense. Né? Em São Paulo são 4 também. Agora imagine você disputar Atlético e Cruzeiro, Grêmio e Inter. E uma vantagem que nós tínhamos também era o seguinte, era o fato de que o Campeonato Brasileiro terminou em dezembro. Nós chegávamos até fevereiro, o Flamengo contratou não sei quem, contratou outro, o Vasco dispensou e tal. Então o Campeonato Carioca servia para quê? Para apresentação do elenco naquele ano. Esse ano nós estamos passando um momento atípico, né? Que seria o quê? Terminou há 2 semanas o Brasileiro, 3 semanas já entramos no Carioca. Então, interesse, ao longo dos anos, todos os campeonatos regionais ele tem perdido esse interesse, né? Por parte de nós, torcedores. Tanto que a primeira coisa foi o que eu faço, terminou o Brasileiro, eu cancelo o pay-per-view. Cancelo o pay-per-view e só vou assinar quando for semifinal, quando chega na fase aguda, né, de decisão dos estaduais. Desculpa. Mas só para vocês terem uma ideia, o Boa Vista hoje ele vai com alguns nomes conhecidos, né, que isso ainda serve o Carioca. Né? O Boa Vista hoje tem o Jusilei, jogou no Corinthians, jogou há pouco aí acho que foi jogou no Corinthians e jogou no São Paulo. Isso. Tem o Fernando Bob, que jogou no Fluminense. E jogou bem no Fluminense. Isso. Jogou no Fluminense, um canhotinho bom de bola, bacana.
E o mais conhecido nosso aqui também, o Eric Flores, né, que jogou no Flamengo, é uma eterna revelação que infelizmente não aconteceu. Então eu concordo com o Jordan quando ele fala o seguinte, que realmente a data ela é muito longa, perdemos uma grande parte de data com o Carioca, poderia ser uma coisa mais enxuta, dar um espaço maior para os times pequenos apresentarem, porque imagine, termina o Carioca, o que faz o Boa Vista, o que faz o Volta Redonda, o que faz o Nova Iguaçu, né? Fica ocioso. Não então faz, teria né? que enxugar um pouco as datas para os times grandes e os times pequenos fazendo uma seletiva de apresentação e os 4 grandes entrarem numa fase aguda. Agora concordo, realmente perdeu um pouco desse interesse, sim. Vili, Isso aí rapidinho, que você está falando, talvez... Isso aí que você está falando, Vili, acontece no campeonato cearense. Ceará e Fortaleza só entram numa fase mais aguda, né? Começou agora que eles estão participando, teve uma primeira fase com os clubes menores, classificam lá a quantidade de equipes, e numa segunda fase é que Ceará e Fortaleza entram. Rapidinho, Jordan, que eu quero colocar aí o nosso limite também. Só um adendo rapidinho do que o Vili falou. E para melhorar mais ainda, eu acho que o Campeonato Carioca ele deveria ir para o final da temporada. Porque depois de disputar Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, né, Sul-Americana, quem disputasse, o Campeonato Carioca talvez seria o último respiro do grande para conseguir ganhar um título. Isso você valoriza o campeonato. Entende? Eu acho que poderia dar certo. Mas aí tinha que ter problema com a CBF por conta do calendário, né? Quando a CBF libera o calendário, os estaduais têm que ser a primeira competição a serem realizadas no Brasil, os estaduais. Não, então, sim, é só uma ideia, né? Hipoteticamente falando, né? É questão da Federação Carioca conseguir isso aí ia depender muito da CBF. Ó, só para fechar a questão do Boa Vista, você esqueceu de citar o técnico, né? Que é o Leandrão, que jogou no Flamengo, estava aparecendo. Leandrão, me lembro muito. Sofri muito com essa criança. Antes de chamar o Vili aqui, o Leimi para o papo, deixa eu só registrar aqui alguns amigos do meu Facebook que estão acompanhando aqui também essa live. O Christian, olha aqui, ó. O legal é que passa aí, ó. Também estou na escuta, Carloto. Tá acompanhando aí, ó. Christian Santos, grande amigo aqui. E temos também o Carlos Abreu, grande Carlos Abreu também, um colega que nós trabalhamos lá no Banco Itaú. Meu amigo Carloto Júnior, grande abraço, viu, Carlos Abreu? Obrigado aí pelo carinho de sintonia. Esse aqui foi xerifão da defesa do Imperatriz, do Cavalo de Aço, meu amigo Duílio Magalhães. Abraço, meu craque da comunicação, você é show. Muito obrigado, Duílio. Você que é fera, rapaz. E o Antônio Damasceno, né, o nosso Damasceno, Leimi. Amigos, qual a opinião de vocês sobre a não renovação do Flamengo com a Globo no campeonato passado? Tá aí, Leimi, você voltou, eu vou jogar essa bomba na sua mão para você responder aí o nosso Damasceno, que se tiver gente mais eficiente do que o Damasceno, eu estou por conhecer, assim falou o nosso Egon. Aí, Leimi. Bom, desde pequeno sempre ouvi, quem muito quer, nada tem, né? É um ditado que sempre ouvi aqui na minha casa. E foi exatamente isso que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo não tinha contrato com a Globo, almejou uma volta acima daquilo que a Globo pretendia pagar, e hoje quem paga essa conta é a torcida do Flamengo, né? Hoje a gente não tem, o clube não tem a receita, e pior que o clube não ter a receita, é o torcedor não ter acesso ao time. O que acontece hoje é o pior dos cenários. O Flamengo não tem o dinheiro da Globo, o torcedor rubro-negro não tem acesso ao time, e o serviço de streaming paralelo, por exemplo, eu assino a Flá TV, ele é horrível. Então, nessa briga, o Flamengo só perdeu. O Flamengo não se articulou, o Flamengo quis jogar de uma maneira solitária, quis buscar uma hegemonia de uma maneira abrupta, não é assim que se negocia. E hoje, 42 milhões de torcedores, ou boa parte desses torcedores, não pode assistir o Flamengo, que seria um bem comum. Então, eu acho que a gente perdeu. Respondendo o Damasceno, o Flamengo foi muito mal nessa briga com a Globo. Deixa eu te emplacar outra pergunta dentro deste assunto, porque a grande reclamação é que, além da Record Rio, né, que comprou os direitos do Campeonato Carioca, além dela não fazer um
nem 30% da divulgação que a Globo fazia do Campeonato Carioca, vamos colocar assim, ela também não passa para todo o Brasil, é restrita em alguns estados. Você acha que isso foi uma estratégia para que forçasse, principalmente nós aqui do Nordeste, onde o nordestino, 80% é flamenguista, assinasse a Flá TV ou o pay-per-view do Carioca? É um pouco pior, porque isso é algo, não é uma estratégia que parte do Flamengo. Aí já parte do modelo de negócio da venda das transmissões. A Record comprou o campeonato. E a Record que vende para a rede. Então, assim, a Record Rio, para ceder para a Record no Nordeste, como você está dizendo, não é um acordo com o Flamengo. Um acordo da Record Rio com a representante do Nordeste. A Record subloca o Carioca. E nem todas as companhias compram. Então, assim, o Flamengo fica como antipático e, na verdade, não lucra nada com isso. O Flamengo independe. Na verdade, o torcedor nordestino não assiste o Flamengo porque essas redes não concordaram em pagar o que a Record pediu. A Record comprou os direitos desses clubes e ela subloca para as redes. É um negócio que a Globo nunca fez, né? Mas é o que a Record faz. Você tem noção de valores? Como é que eu poderia perguntar? Não seria a diferença ou qual o desequilíbrio nessa negociação do momento com o que o Flamengo tinha com a Globo no Carioca? Assim, a gente perde em todos os quesitos que você imaginar. Assim, quando o Flamengo ganhou com a Globo em 2020, o cenário não era esse. O Flamengo imaginava uma outra coisa. Então, se a gente traçar o contrato que a gente tinha em 2020 para o que a gente tinha hoje, é uma surra em todos os lugares. A gente não ganha em nenhum. Assim, o que o Flamengo fez hoje, e os outros clubes do Rio, não só o Flamengo sozinho, assinou com a Record e conseguiu autonomia para vender o próprio pacote. O Flamengo apostava nisso. Ainda que isso fosse um sucesso, a gente não conseguiria o montante que a Globo pagava nos campeonatos passados. Mas pelo menos indicaria que no futuro isso pudesse ocorrer. Ocorre que a Flá TV é horrível. Então, assim, essa diretoria que acertou estrategicamente em muitos lugares, nessa gestão com a televisão, a gente perdeu de goleada. O clube perde e a torcida perde. E perde no momento que você não pode nem ir para o estádio. Assim, perde o torcedor do Nordeste, como o Carloto bem disse, e perde o torcedor carioca. Perde o Flamengo, porque o Flamengo sem torcida. Né? Essa diretoria passa. Quem perde é o clube em si. A situação é essa, é ridícula. E tem uma situação aí perigosa, Leimi, Vili, Jordan, que é assim, como o nordestino não está tendo acesso ao Campeonato Carioca nesse momento, está tendo acesso ao Paulista. E as crianças jovens que vão começando a gostar de futebol, de repente podem ser direcionadas a torcerem para os clubes paulistas, o que não era na minha época, lá na minha cidade do interior do Maranhão, que a gente não tinha TV, mas a gente pegava a Rádio Globo Rio e começamos a gostar do Flamengo por conta disso. Você não vê um perigo nisso aí também? Histórico, Carlos, o que você está falando aí é comprovado historicamente. O primeiro boom de torcedores do Flamengo fora da capital do Rio de Janeiro, ele da Silva em 1938. E ele veio junto com a difusão dos rádios. Então, assim, foi o Leônidas, Ari Barroso e o Flamengo nas rádios, na Rádio Nacional, que transmitia para o Nordeste. E aí a gente fez essa malha grande de torcedores. Posterior a isso, o Flamengo continuou com a Globo. E a Globo replicava o Carioca, não o Paulista, para as demais praças. Não é à toa que todo mundo aqui sabe que o Flamengo é o único dos 12 grandes que tem mais torcida fora do seu território. O Flamengo tem mais torcida fora do Rio de Janeiro do que na própria cidade. Então, isso que o Carloto diz é seríssimo. Isso é uma perda de capital simbólico. E futebol, ele é simbólico. Você acha que torce para o melhor time, você acha que torce para o mais popular. São coisas que você imagina, que nem sempre são coisas que são de fato. Na medida que você vai abrindo mão desse capital,
por exemplo, um Corinthians avançando, em um ano não. Mas se isso for um movimento de longo prazo, a gente vai ter problema sim. Pode ir, Gil, já aí, daí. Então, concordo com ele, né? Só que sempre quando existe um rompimento, né, isso demanda tempo. Eu acho que no decorrer dessa gestão, essa gestão do Flamengo nossa, ela tem acertado em vários pontos, né? Mas tem uns pontos que nós somos contra e unânime em afirmar. Um exemplo disso, a questão do marketing nosso. O nosso marketing, ele deixa a desejar, ele é fraco. Ou seja, a iniciativa foi boa. Quando o Flamengo negociou lá no início de 2020, né, esse rompimento com a Globo, buscando uma situação melhor para ele, não existia essa pandemia, não existia isso que nós estamos passando. Então, assim, ele negociou em busca de uma situação melhor, né? Então, antes da pandemia, iniciou e rompeu com a Globo. Só que foi na ideia apostando na questão do streaming, né, da Flá TV. Coisa que nem o Flamengo mesmo sabe operar isso. Por quê? Porque se entrar uma grande quantidade, não funciona. O canal ele não vai funcionar. E viu isso no decorrer de 2020, quando veio a pandemia, e o que aconteceu? A Globo foi e rompeu com todos os clubes. Então, os clubes eles tiveram, não foi uma vontade do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, né? Foi uma situação da Globo, afetada também com a pandemia. Então, ela foi e rompeu com esses times. Né? Então, eles tiveram que buscar uma solução. Com esses times, né, Vili? A Globo não rompe por causa da pandemia. A Globo rompe porque não poderia mostrar o jogo do Flamengo. Então, mas isso foi no final do campeonato. Então, no final do campeonato, a pandemia veio na fase final do campeonato. Né? Então, a Globo foi e rompeu. Ou seja, vamos voltar lá. Então, voltou, o que sobrou foi o quê? SBT e Record. Record ela está pagando durante 2 anos menos de 4 milhões por clube. É nada. Então, os clubes continuaram... Para os clubes, isso aí, para dividir. São 11 milhões no total durante 2 anos. Então, começaram a dividir essa cota e apostando. Só que até agora não aconteceu. O Flamengo não está acertando a transmissão da Flá TV. Né? Então, teve uma série de queda de receita. Só que é o seguinte, esse ano, amigo, não adianta, quantos jogos tem aí do Carioca? São 15 rodadas, né? Ninguém vai deixar de ser Flamengo, torcer para o Flamengo, deixar, no Carioca, né? O Flamengo e Boa Vista, não faz ninguém virar Flamengo e Boa Vista, nesse período aí de 2 meses de campeonato, 3 meses de campeonato. Só que daqui a pouco vai começar o brasileiro, né? E o brasileiro, a gente tem... nós não é que dependemos da Globo, mas estamos acostumados com os comentaristas, com a forma de transmissão, coisa que a Record não é que ela está deixando a desejar, nós não estamos acostumados com essa fórmula. Né? Então, acredito que num curto tempo, ou seja, nesse ano, não corre o risco aí do que o Carloto falou, de as pessoas estarem nascendo, deixar de ser flamenguista por isso. Né? Porque vai vir o brasileiro e vai voltar ao normal. Agora, no decorrer do tempo, isso pode sim vir influenciar. Por quê? Porque o meu filho, o filho do Jordan, ele vai ser flamenguista por quem? Do Gabigol, por causa dos títulos. E isso está sendo mostrado. Né? Então, essa perda de importância do Carioca, né, ela, de certa maneira, ajuda ao Flamengo nisso aí, nesse rolo que teve com relação à transmissão. Deixa eu fazer só uma retificação. Eu não falei que o torcedor vai deixar de ser flamenguista. O que eu falei é que aqueles jovens garotos que estão começando a gostar de futebol, como eles não têm um acesso fácil para ver o Flamengo e estar vendo o Campeonato Paulista, tende para eles gostarem para algum time paulista. Desculpa, rapidinho, não vou tomar muito tempo, não. A realidade em 1930, 1980, 90 era uma. Hoje em dia nós estamos na era da internet. Esse moleque, se a pessoa quiser assistir, ela vai ter contato com o Flamengo através do Facebook, da página do Twitter, do celular, vai ver direto. Só que eu concordo, com o tempo, mantendo isso aí, a probabilidade pode vir a acontecer, mas acho que não afeta diretamente a torcida dessa pessoa vir ou não a torcer deixar de torcer pelo Flamengo. Muitos anos, Cláudio. Só se espirituasse por muitos anos.
Nós temos só mais 9 minutos, porque o jogo vai começar 21h05, né? Eu queria aproveitar esse tempinho para que a gente tocasse aqui outros assuntos rapidamente, assim, num ping-pong. Pelo que está vendo aí do Campeonato Carioca, vocês acham que o Flamengo vai levar esse campeonato aí de barbada? Hoje é o último jogo com o time alternativo, né? A partir do jogo do Bangu já vai estar todo mundo à disposição, inclusive com o Rogério Ceni no banco. Aí a gente vai dizer, esse é o problema, o Rogério Ceni no branco é que é o perigo. Me digam aí, o Flamengo leva esse Carioca aí, os pés nas costas? Vai lá, Jordan. Jordan, você que não falou Fácil. O Flamengo leva o Campeonato Carioca com os pés nas costas. Pode deixar o Mauricinho, o restante do Carioca todo. Vai levar fácil. Não tem time à altura. O Fluminense foi jogar time titular essa última rodada. Perdeu de 3-2. Time fraco, velho. Não tem pra onde correr. É Flamengo. E outra coisa, Carloto, sobre o Rogério Ceni, eu nem acho que o Rogério Ceni é tão ruim assim. Eu não acho. Eu só acho que o Rogério Ceni tem que aprender a aprender com seus erros. Esse é o principal elemento para mim. Eu acho que ele tem um futuro muito grande como técnico. É porque a torcida do Flamengo realmente é muito exigente. Vili, rapidamente, você acha que o Flamengo leva aí com o pé nas costas? Eu acho que leva. Se esse campeonato fosse o Flamengo disputando com o time de São Paulo, de Minas, tudo bem. Só que é clássico, é campeonato regional. Então, quando você fala, assim, por mais que no contexto geral nós temos um elenco superior, um time superior, o fato de não ter torcida até nos ajuda, né? Mas só que eu lembro, eu estou jogando contra um Vasco, contra um Botafogo, contra um Fluminense. Ou vocês se esqueceram ano passado que o Flamengo jogou a final, semifinal e final com o Fluminense, foi um sufoco. Não foi como nós imaginamos. Então, assim, no contexto geral... No contexto geral, analisando friamente, é para levar com o pé nas costas, temos time para isso, mostrou contra o Botafogo, mas na prática é diferente, assim, eu como torcedor, eu creio que sim, mas eu fico ainda naquela, respeitando os adversários aí também, né? Limite. Só um minutinho. Sobre o ano passado, eu acho que a gente teve dificuldade em ganhar do Fluminense, porque foi daquele período de renovação de Jorge Jesus até a saída dele. E para mim, ali dentro, todo mundo já sabia. Já sabia, então, mas enfim, já tinha aquele furdunço. E você, Limi? Bom, eu acho ao contrário do Vila, eu acho que a falta de torcida atrapalha muito a gente. Para mim, esse time joga de um jeito com torcida e joga de outro jeito sem torcida. Joga muito menos sem torcida. E eu acho que a gente leva o Carioca, mas não é com o pé nas costas. Eu concordo com o Jordan, do final do ano passado. Mas as últimas 2 partidas contra o Fluminense, por um motivo ou outro, nós perdemos as 2. Então, assim, não vai ser essa molezinha. Por um motivo ou outro, a gente perdeu. O Fluminense venceu. Uhum. E esse ano já perdemos para eles, né? Então, as 2 últimas, perdemos uma no Brasileiro e perdemos outra no Carioca. Fomos melhor nas 2 partidas, fomos. Mas perdemos, né? Sem muito tempo, porque eu sei que esse assunto vai precisar de outra live. Rafinha. O Flamengo decidiu certo em não contratar o Rafinha, pensando na saúde financeira, ou vocês arrebentavam o cofre e traziam o lateral campeão de 2019 do Brasileiro e da Libertadores da América? Sei lá, quem começa aí? Você, Vili, vai lá. Pode ser? Então, olha só, eu costumo confiar nessa diretoria, eu acho que tem feito um bom trabalho, então é claro que qualquer opinião nossa, nós não estamos lá dentro, não sabemos os bastidores, o que ocorre realmente. Agora, se foi por essa decisão da diretoria em preservar a finança do clube, eu acho que foi válida, sim. E outra, foi o que eu estava falando lá no grupo, não vou tomar muito tempo com relação a isso, eu nunca vi lateral direito, ele não decide jogo. Não decide. O Rafinha, ele foi o que foi pelo elenco do Flamengo. Agora, nunca vi de para 3, fazer gol, forte, ele não decide. Então, assim, se for por esse fato, sim, foi um cara que foi útil, é um cara líder, é liderança. Agora eu quero ver, depois vocês cobram aí, se ele vai fazer essa diferença com o elenco do Grêmio aí. Então, teve um amigo que até fez uma acho que foi o Tuninho que botou uma coisa que eu concordo. Menos mal ele ter ido para o Grêmio. Essa é a informação, que ele está acertando com o Grêmio. Jordan, acertou já acertou.
E você, Jordan? Rafinha, eu queria muito que ele viesse, se não veio por causa de dinheiro, porque ia fazer diferença. Seja feliz bem longe do Flamengo e perca pra gente nas finais. Cara, a realidade é a seguinte, a gente tem um excelente lateral direito, que é o Isla. Não é nenhum lateral direito que seja ali titular na Europa, mas no Brasil, na América do Sul, não tem. Talvez o do River Plate, aquele moleque do River Plate joga muita bola. Mas pra gente, cara, pô, o Isla é excelente, velho. O Isla é excelente. Sabe jogar por ali. Eu acredito que alguns erros que ele cometeu na temporada passada foram muito decorrência, porque ele chegou em cima da hora, no meio do campeonato, não teve tempo de se adaptar, e uma partida atrás da outra. Ano passado, um ano frenético, o Flamengo. O Flamengo foi o único time no Brasil que jogou 4 partidas dentro de uma semana, não teve nenhum outro time no Brasil que fez isso, só o Flamengo. E eu acho que o Isla tem muito para crescer. E ele é um cara experiente, né, velho? Já tem 34 a 35 anos, a mesma idade, mas é um ano mais novo que o Rafinha. Então, creio que ele vai dar retorno no Flamengo, sim. E o Mateuzinho, que muita gente da torcida não gosta, que fala mal. Cara, o moleque é novo, velho. O mal do torcedor do Flamengo é que eles acham que todo mundo que sobe tem que ser um Zico, tem que ser um Adílio, que eu nem vi jogar. Tem que ser um Jorginho, tem que ser um Atirson. Não é assim, cara. É dar tempo ao tempo. E, graças a Deus, a gente tem um lateral experiente. E quando ele não puder jogar, a gente bota um garoto. O moleque vai lá, joga um jogo, fica 5 sem jogar, 6 sem jogar, joga mais outro. E assim vai ganhando experiência. Você vê, Carloto, esse menino aí, o volante, o que foi emprestado, foi pro Curitiba e voltou agora. O moleque tá jogando pra caramba, cara. Não, o volante. O volante. O Vitor, Hugo Moura. Rapaz, o moleque voltou, é outro jogador, cara, totalmente diferente daquele moleque que jogou quando o Abel tava aqui. Pô, hoje o moleque sabe se posicionar, chutou bem, fez um golaço na última rodada. Então, eu acho que a gente tem que apostar na base, mas apostar gradativamente. Rafinha pode fazer falta? Vai, mas vai perder pra gente na final. Quero ver ele aguentar o Bruno Henrique. Quero ver ele aguentar o Bruno Henrique, Leimi. E aí? Então, Vili não viu o Leandro jogar, né? Não, vi, pô. Com certeza vi. Mas bota o Leandro pra jogar no Botafogo. Não, bota o Leandro pra jogar no Botafogo. Vê se o elenco não ajudou o Leandro também. Mas aí você falar... Qual é o melhor lateral direito do Brasil aqui? Atualmente é quem? Não. O Rafinha não chega nem perto do Leandro. Não, quem é o melhor lateral direito do Brasil, historicamente falando, no Brasil, que tá jogando? É o Daniel Alves, não é? O Daniel Alves. Pra mim é o Rafinha. Não, o Daniel, por todo o histórico de título, de que for. Não, mas jogando bola... o Daniel Alves, pô. Não, o Daniel Alves. Não, jogando bola pra mim, desde 2019 é o Rafinha. Currículo do Daniel Alves é melhor. O currículo do Daniel Alves. Do contexto todo. Então, o Daniel Alves tá fazendo diferença no São Paulo? Não tá fazendo diferença no São Paulo. Na verdade, eu discordo dos dois. Do São Paulo. Daniel Alves joga no 20 campos do São Paulo. Isso, primeiro, que o Daniel Alves não está jogando mais de lateral e Rafinha também não está jogando no momento. Então, para mim, o melhor lateral do futebol brasileiro no momento é o Fagner do Corinthians. Agora, o Rafinha pode vir a ser. O Rafinha pode vir a ser. O Daniel Alves é o maior desperdício do futebol brasileiro. Tudo bem, mas o elenco... O melhor lateral direito do mundo não joga na lateral. Como? Então, exatamente. Mas aonde ele estiver, não está fazendo a diferença. Não, eu acho que a gente não vai nem perder e nem ganhar para do Rafinha. Rafinha seria bom, mas não é determinante. Se a gente não tem dinheiro, fazer o quê? Não tem dinheiro, não compra. Acabou o dinheiro. Márcio Braga. Concordo. Eu também penso assim, eu queria muito que o Rafinha viesse. Minha torcida era muito grande para que ele viesse. Fomos unânimes, né? O mundo não vai acabar porque ele não veio. Afinal de contas, nós fomos campeões brasileiros sem ele. Entendeu? E ele ganhou o quê, seu Flamengo? Ele não ganhou nada. Foi para a Grécia lá, fracassou e está voltando. Isso que eu estou te falando, lateral direito, o elenco ajuda. Se tiver um elenco, tudo bem. Agora, se não tiver, não vai fazer diferença. E outra, ninguém garante que ele vai encontrar o mesmo ambiente que ele teve no Flamengo lá no Grêmio, né? Para desenvolver todo esse futebol. Gente, para fechar, que os times já estão entrando em campo. Rapidinho. Brasileiro, dá para levantar o tri esse ano? Leimi, por você. Rapidinho. Se conseguir levantar o tri, vai ser uma geração mais vitoriosa que a do Zico. Se eles ganharem
o tri carioca e o tri brasileiro, eles vão conquistar mais que a geração do Zico de 78 a 81. Esse é o tamanho da dificuldade, vamos ver. Tá, mas você acha que tem time para isso? Tem time, claro que tem. O Flamengo tem time para conquistar o tri. Tá, Jordan. Com o time que o Flamengo tem, o Flamengo pode fazer 90 pontos igual fez em 2019. Vili. Ó, desde a história dos pontos corridos, né, que começou a questão do pontos corridos, não, começou essa fase nova do brasileiro, o único time que conseguiu o tri foi o São Paulo. Então, assim, time para isso nós temos. Jogando feio, né, Vili? Oi? Jogando feio, né? Não, mas foi tri. Eu quero jogar feio, eu quero ser tri também, pô. Se for jogando feio, for tri, tá bom. Agora, com certeza temos, eu acho que temos aí do melhor elenco do Brasil. Dá para ser tri? Dá. Vai ser fácil? Não, como não foi fácil subir também. Né? Mas dá sim, dá para ser tri. Ô, Carlotão, rapidinho galera. aqui, rapidinho, um segundinho. Ô, Limi. Vai lá. Oba! Travou. Vai, Jordan. Jordan, na hora que ia falar, travou. Ele ia movimentar, travou. Então, aí voltou, Jordan. Na hora. A diferença do Flamengo de hoje pro Flamengo da década de 80? Essa diferença não querem deixar você falar. De elenco, a diferença é grande, né? É assim, o Flamengo não foi rapidão, então. O Flamengo não foi tri porque teve um Mundial no meio do caminho, né? Não ganhou 80, 8-2 e 8-3. O Flamengo não ganhou 8-1 para ganhar um Mundial. O Flamengo poderia ser tetra, né? Mas não foi. Verdade. Rapaz, lá nos Estados Unidos também dá problema de internet, né, Jordan? Fiquei feliz de saber disso. Fala aí, Jordan. Você ia falar o quê pra gente fechar aqui? Fala aí o que você ia falar. É porque o que eu acho, não vi o Zico jogando, não vi aquela geração jogando, só que o Maradona falou que o Zico foi o maior jogador que ele viu jogar. E todo mundo da década de 80, que assistiu a década de 80, são os dois maiores, é Zico e Maradona. Então eu acho, como tem muito cruzeirense, eu trabalho com muito cruzeirense que falam que, dizem, né, que o time de 2003 foi melhor do que o time de 2000, o time do Cruzeiro 2003, que campeão, da Tríplice Coroa, foi melhor do que o Flamengo de 2019 por causa do Alex, eu não acredito. Então o Flamengo de 80 é só o Zico. Olha só, com essa mensagem aí, dessa grande figura, ó, vamos deixar isso para outra live, porque o jogo vai começar. Com a mensagem dessa grande figura aí que está aparecendo na tela, vocês conhecem? Está dando para ver aí? Grande da massa. Grande Sandico. Está dizendo aí só feras, né? Grande abraço para o Sandico. Vamos ver se ele participa um dia com a gente também, né, Jordan? Vamos colocar ele. Quem mais, Jordan? Ele. Tem que botar ele e o Diogo para ter os dois extremos da diretoria. E o Egon. Galera, valeu, foi muito legal essa nossa primeira live. Eu espero que a gente possa repetir outras, né? Com outros participantes também. O pessoal fica com medo de participar, mas é tão tranquilo. Eu acho que foi muito legal. Aí foi tempo, né? Deveria ter mais tempo aí para a gente estar falando mais do Flamengo, porque o Flamengo é uma coisa enorme aí que quanto mais a gente fala, mais vontade dá de falar. Vamos para o jogo. Rapidinho aí, arrisca o placar do jogo aí, Levi. 3-0, Mengão. 3 gols do Muniz? Claro, munizado. Vili, placar, Vili. Vou ficar aí no 3-1, que tem que tomar um golzinho, né? 3-1. Rapaz, e outra coisa, não faça isso. Senão vão dizer que o Bruno lá não presta o zagueiro, né? Bruno Viana. Agora, para encerrar, falei de lateral direito. Você foi me falar de Leandro, cara. Aí, porra, aí tu me quebra, né? Leandro não foi. Leandro é outra coisa, pô. Esquece, Leandro. Tá em outro Carlão, patamar. prazer, cara. Prazer aí, obrigado aí pela oportunidade. Placar do jogo, Jordan. 3-1 também. 3-1 também. Porra. Legal, tá muito bom. Galera, valeu, foi show, tá? Muito obrigado aí por ter tomado o tempo de vocês. Vamos marcando outras lives aí para que a gente possa falar mais do Flamengo, tá? Vili, Jordan, Leimi, um grande fim de semana e bom jogo aí com vocês. Carlotão, nessa live a gente não perde tempo, a gente ganha oportunidade. Um abração. Foi muito legal. Bom jogo. Beijão aí, meus amigos. Valeu. Abraço para vocês. Falou.